Meus irmãos, graça e paz a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje a nossa terceira aula é sobre política segundo a Bíblia. A gente vai começar orando para dar início à nossa aula de hoje. Deus, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça em nossas vidas. Te pedir, ó Deus, iluminação, discernimento, ó Deus, e sabedoria, Senhor Deus, nesse momento, para que possamos pensar, discutir, Deus, acerca da política de uma perspectiva cristã, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja presente neste lugar, nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre princípios bíblicos para a política. Essa aula a gente vai basicamente basear no livro do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, que foi publicado pela Vida Nova, salvo engano, em 2014. Então, basicamente a gente vai trazer aquilo que não deve ser uma visão cristã e contrastar com aquilo que deve ser uma visão cristã em seus aspectos de princípios. O que é importante a gente saber de antemão é que a aula de hoje é bem geral. Então a gente vai dizer o que a gente não deve fazer de maneira bem óbvia e apontar algumas coisas em geral que o cristão deve ter em mente quando pensa acerca da política. Eu acredito que esse livro é o livro mais básico, introdutório para o assunto da política segundo a Bíblia, mas como eu falei, é um livro bem básico, bem geral, e que se você quiser aprofundar acerca do assunto da política, é importante que você esteja aqui semana que vem, que é a aula que a gente vai tentar trazer uma visão mais específica, uma visão cristã mais específica acerca da política. Então, hoje é uma aula bem geral daquilo que a gente não deve ter em mente quando pensa política, contrastando aquilo que a gente deve ter positivamente em mente acerca da política. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ver visões equivocadas sobre a relação cristianismo e governo. A primeira visão equivocada que a gente pode apontar dessa relação entre cristianismo e governo se dá em que o governo deve impor a religião. Então, para muitos, e na história da igreja nós temos isso bastante recheado, eu comentei um pouco sobre isso semana passada, nós tivemos vários momentos em que governos cristãos impuseram uma religião, a religião cristã, como sendo a religião daquela população como um todo. E isso trouxe vários problemas, inclusive a gente já apontou, de que pela força do Estado, a religião cristã ela não avança, porque o reino de Deus ele avança nos corações e não pela força do Estado sobre as pessoas, na coerção sobre as pessoas. Então a gente mostrou isso, essa visão é bastante equivocada, Entender que o governo deve impor a religião. Na verdade, Cristo distinguiu as esferas institucional e política. Então, uma visão adequada cristã deve lembrar que Cristo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Logo, Jesus estava fazendo uma separação institucional, religiosa, ou seja, da igreja, como uma esfera social, daquilo que seria a política, que seria a esfera do Estado. Então, cada uma dessas esferas tem competências específicas dadas por Deus, de modo que uma não pode sobrepujar a outra ou entrar na competência da outra para poder assumir a sua responsabilidade. Então, dessa forma, a igreja não pode assumir a tentativa de trazer coerção sobre a sociedade. Por outro lado, o Estado não pode assumir a pregação do Evangelho em detrimento ou no lugar da igreja. Então, a visão adequada cristã distingue essas esferas sociais. Vejam que na sociedade plural, nós temos várias esferas. Nós temos as esferas de associações, nós temos as esferas da igreja, do Estado, enfim, várias esferas que a gente poderia aqui trabalhar. A esfera do trabalho, a esfera dos vários órgãos estatais, de modo que nós temos uma série de instituições que têm competências específicas e atribuições específicas para trabalhar na sociedade. A esfera da escola, ligada à educação, universidade, enfim. Então, uma visão adequada cristã deve considerar que cada esfera tem as suas competências dadas por Deus. E que a igreja, assim como o Estado, não podem assumir a competência de outra esfera.
E dessa forma, as esferas sociais são soberanas, isto é, elas têm competências específicas, soberanias específicas para poder lidar para a glória de Deus ou para poder administrar para a glória de Deus. O ponto aqui que a gente precisa perceber é que, diferente do catolicismo romano, nós não entendemos que o Estado é elevado, a igreja se coloca sobre o Estado se coloca sobre as outras esferas e as outras esferas se submetem ao que o Estado comanda. Numa visão cristã mais adequada, nós entendemos que tanto o Estado, quanto a igreja, quanto as escolas, universidades e todas as esferas da sociedade estão submetidas a Deus. Porque Deus é o único ser soberano sobre toda a criação, sobre toda a estrutura da realidade e de forma que todas as coisas são diretamente ligadas às competências dadas por Deus. Então o Estado não determina aquilo que a igreja deve fazer, deve pregar. Assim como a igreja também não determina aquilo que o Estado deve fazer. Por quê? Porque Deus criou a igreja, Deus criou o Estado, Deus criou a escola, nesse sentido de ter uma área, uma instituição para a competência do conhecimento, né, para o ensino, e assim como todas as outras esferas que nós temos na sociedade, as associações, clubes, cada uma tem a sua finalidade. E que se elas colocadas dentro de uma sociedade de forma harmônica, você tem minimamente uma estabilidade social, apesar do pecado. E isso permite uma sociedade livre. Então, uma sociedade, uma visão cristã, ela entende isso, entende que cada esfera social tem a sua soberania, tem a sua competência específica diante de Deus, que não pode ser usurpado por outra esfera social, para que não haja desarranjo entre as esferas. Quando há, por exemplo, um Estado que se coloca sobre a igreja, sobre as escolas, sobre as associações e assim sucessivamente, nós temos o quê? Um Estado totalitário, que é um Estado que está querendo tomar tudo. Assim como quando nós temos uma igreja que quer o se instrumentalizar do Estado, ou ela mesma toma um papel, né, como já teve na história da igreja, um papel de força, criando exércitos para tomar determinadas localidades, estender seus domínios territoriais, nós temos mais uma vez também um desarranjo daquilo que é a criação de Deus, que nos ensina que nós devemos tentar ver a sociedade de forma harmônica com as suas diversas competências. Então, o governo não pode impor a religião, nenhuma religião, certo? Agora, isso não quer dizer que o governo não tenha uma orientação religiosa. Isso aqui é muito diferente, porque todo governo tem, de fato, ou todo Estado tem, de fato, alguma orientação religiosa. Então, nós que vivemos no Ocidente, temos os governos, os estados do Ocidente, nas várias nações, influenciadas pelo ensino cristão. Em certo sentido, quando um Estado ele diz assim, olha, nós defendemos os valores da democracia, do Estado de Direito, do valor da dignidade humana e assim sucessivamente, o Estado ou o governante está defendendo uma visão religiosa sobre a vida, uma forma de ver o mundo, uma cosmovisão que é influenciada pela cosmovisão cristã. E aí é importante também a gente dizer que nós cristãos, e a gente vai sustentar isso mais à frente, devemos influenciar o Estado com a perspectiva cristã, sabendo que isso é melhor para a pluralidade da sociedade. Não necessariamente para que a pessoa não precisa ser cristão para ser beneficiada pelo cristianismo. Então, o cristianismo, seus princípios cristãos, eles podem nortear as decisões políticas, certo? Orientar a decisão do Estado para o bem de todos, em busca do bem comum. E essa é uma visão adequada cristã, que tenta influenciar com a orientação religiosa cristã para a glória de Deus. E por quê? Porque nós entendemos, nesse sentido, que o cristianismo, dentre as outras religiões, é melhor, é mais adequado para a vida e para a sociedade do que outras propostas religiosas. E aqui estou falando de religião, mais uma vez, no sentido de crenças, na forma de enxergar o mundo, da cosmovisão, a forma de entender ou depreender da realidade do mundo aquilo que é melhor e mais adequado. Então, dessa forma, o cristianismo ele é melhor, ele é superior a outras propostas religiosas. Então, quando alguém vem com a noção de que o Estado deve tomar toda a sociedade, isso é uma visão totalitária, uma visão de mundo que eu entendo que o Estado é tudo, é um Deus. Então essa visão é inadequada de uma perspectiva cristã. E a gente diz, o cristianismo é melhor do que o totalitarismo, do que o fascismo, porque o cristianismo preserva a liberdade dos indivíduos, o cristianismo refreia a maldade dos governantes e assim sucessivamente. Então os princípios cristãos
eles devem orientar a política, eles podem orientar a política. Por isso que a necessidade de um engajamento cristão para a glória de Deus, contribuindo para o florescimento, né, da sociedade e para o bem comum. Uma segunda visão equivocada sobre a relação cristianismo e governo é pensar que o governo deve excluir a religião da política. E aqui, como eu estava sustentando nesse momento, não é possível haver uma distinção estrita entre cristianismo ou religião, melhor dizendo, e política. A política tem sua dimensão religiosa, assim como o cristianismo tem a sua dimensão política. A afirmação de que Cristo, ele é único rei e senhor, tem um impacto político direto, porque nós estamos relativizando o governo. Nós estamos dizendo que nenhum governante pode se colocar sobre o domínio de Cristo, ou sobre as orientações ou determinações de Cristo. Então, isso é uma dimensão política do Evangelho. Por outro lado, todo governo, como eu sustentei, tem a sua dimensão religiosa, porque tem a sua orientação religiosa. Então, todo governante que diz que defende determinados valores da vida, da moral e assim sucessivamente, ele está assumindo uma perspectiva sobre a vida que é religiosa. Religiosa porque ele acredita que isso é verdade e ele não pode provar que isso é verdade, como eu já sustentei nas aulas anteriores. Então, o governo, nesse sentido, não pode excluir a religião da política. Isso não é possível. Não existe neutralidade na política. Não existe a possibilidade de alguém defender determinada coisa na política sem ter uma crença anterior que determine a forma que ele faz aquela defesa ou sustente aquele postulado. Então, dessa forma, a religião está embrenhada na política, ou ela é o subsídio moral mais fundamental daquilo que é uma visão de mundo, daquilo que é a política, né, enquanto visão de mundo. Então, os princípios constitucionais de uma nação são fruto de influência religiosa. Então, nós temos, por exemplo, na nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do Estado democrático de direito. Nós temos, enfim, uma série de princípios que orientam a nossa forma de governar o país, que são necessariamente religiosos, no sentido que foram criados anteriormente e colocados num texto legal, num texto positivo, para a orientação da política daquele país. Então, um indivíduo, ele não se separa de sua dimensão religiosa ao falar de política. E todos os indivíduos carregam essa dimensão religiosa ao falar de política. Por exemplo, semana passada em que eu vi em rede social determinadas pessoas no Brasil defendendo que os evangélicos deveriam ser mortos. Então, isso é uma visão totalitária religiosa, porque eu entendo que a religião é ruim para a vida, né? E aí os religiosos são ruins para a vida. E aí eu defendo essa forma de ver o mundo, dizendo que os religiosos trazem a sua religião para a política, e eu que eu quero extinguir os religiosos da vida política, eu sou neutro. E isso não é possível, isso é impensável, né? Na verdade, a religião determina a forma como nós orientamos as nossas decisões políticas. Então, laicidade, meus irmãos, não é ausência de religião no cenário público. Então, o princípio da laicidade que separa Estado e Igreja não implica que a Igreja ou que os cristãos, né, a sua religião cristã, não tenha um impacto ou uma voz no cenário político. Pelo contrário, esse impacto deve ser feito numa sociedade plural que permite o debate de ideias e permite que várias religiões discutam a melhor forma de orientar aquele país. Laicismo é a troca de... O que acontece muitas vezes é que, em nome da laicidade, a pessoa defende o laicismo, que é a perversão da laicidade. O laicismo é justamente quando alguém defende que a religião deve ser extinguida do cenário público, quando, na verdade, isso, mais uma vez, é uma visão religiosa sobre a vida. Seguindo, outra visão inadequada é pensar que todos os governos são perversos e demoníacos. Não vou gastar muito tempo nisso, mas eu só vou citar aqui o texto de Romanos 13, que os irmãos devem ter ciência, que Paulo fala que Deus colocou os governantes, né, para retribuir, trazer a retribuição. Para os perversos a punição, e para os bons o enriquecimento ou o reconhecimento da sua bondade. E além disso, é importante destacar que em Gênesis 9, o próprio Deus, depois que teve o dilúvio e que Noé
pôde sair da arca, o próprio Deus deu a força à família de Noé, precisamente a Noé. Quando Deus disse em Gênesis 9 que ele poderia, em caso de haver assassinato, retribuir aquela pessoa com a morte, derramar o seu sangue, né, pagar com o sangue. E isso aí a gente vê nas Escrituras Sagradas Deus fundando o Estado. Porque o Estado justamente se caracteriza, e esse Estado embrionário se caracteriza por essa retribuição àqueles que cometem perversidade. Isso não quer dizer que o Estado ele se restrinja a essas coisas. Por quê? Porque ao longo da história o Estado assume várias outras competências e isso é adequado de uma perspectiva cristã, certo? Então, Deus institui o governo, já em Gênesis 9, para refrear o mal pelo poder da espada. Então Deus dá aos governantes o poder da espada, o poder da retribuição. A igreja deve se dedicar, outra visão inadequada, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. MacArthur, por exemplo, um pastor famoso, defendeu essa perspectiva em algumas obras, e isso é totalmente inadequado, porque na verdade, como eu sustentei, há uma dimensão política no evangelho, né? O evangelho tem implicação política daquilo que é uma boa sociedade. Então, os princípios para a vida tranquila, né? Eu sempre cito o exemplo, né, de que é importante que nós nos preocupemos com política, porque as várias esferas sociais estão necessariamente dentro de um contexto político. Vá viver num país que é totalitário, né, em que as pessoas estão preocupadas em conseguir o básico para sobreviver e tem que mentir, roubar e fazer um monte de atrocidades porque não tem condições de viver uma vida de dignidade, porque as leis são totalmente desrespeitadas, não existe ordem, não existe nada, é só o caos pelo caos. E em estados assim, estados totalitários, hoje em dia, talvez como a Venezuela, Coreia do Norte e outros, né? Isso mostra que é muito difícil você viver uma vida de piedade, por mais que seja cristão, né? Você vai viver uma vida de resistência ao Estado e de sobrevivência. Então você vai ter que se interpor ao Estado e tentar sobreviver, e talvez nesse caminho você acabe morrendo, padecendo, a igreja sofre, enfim. Então, na verdade, nós cristãos devemos sim nos preocupar com a política. A grande questão é como fazer isso e como nós pensarmos, né, e nos opinarmos em relação a esse assunto. Outra visão inadequada é entender que a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Então isso é outra deturpação. Quando é 8 é 80, né? Tem gente que diz que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política, né, esquecer a política. E tem outros que vão dizer, não, na verdade a igreja se deve preocupar com a política e não com a pregação. Isso é totalmente inadequado, porque a responsabilidade inicial ou primordial da igreja, aquilo que nos caracteriza, é a pregação do evangelho. Então, enquanto corpo institucional, nossa característica central é pregarmos o evangelho, né, nos preocuparmos com o avanço do reino de Deus nos corações para a glória do seu Filho. Então, na verdade, o cristão deve buscar uma influência cristã sobre o governo, né? E aí a gente tem vários exemplos, por exemplo, como Daniel, José, Esther, Neemias, Moisés, João Batista no Novo Testamento, Paulo, Lucas. Então nós temos uma série de personagens no Antigo e Novo Testamento que não separaram religião, certo, de política. Veja que, mais uma vez, a gente separa instituição, igreja, do Estado, mas nós não separamos política de religião. E dessa forma nós podemos ver o exemplo desses homens que trabalharam, homens e mulheres, né, trabalharam para influenciar o governo de sua época. Ou seja, eles entenderam que a sua dedicação ao evangelho não anulava a sua dedicação às preocupações políticas, né, e sociais do contexto em que viviam. Então, na verdade, nós precisamos exercer uma influência sobre o governo, para a glória de Deus, preservando a pluralidade. Exercer influência sobre o governo não quer dizer apagar as outras religiões, se impor sobre as outras religiões, ou muito menos, né, se instrumentalizar do governo para se tornar um Estado teocrático, autoritário, né, em que uma determinada religião orienta o governo para poder usar da sua força para punir todos aqueles que discordam daquela religião. Então isso é uma visão totalmente inadequada. O que podemos derivar disso que eu falei? Em primeiro lugar, que o governo deve garantir a liberdade religiosa para todos. Então, quando
determinados cristãos, muitas vezes no Brasil, e acontece de fato, eles agridem, né, fisicamente ou moralmente pessoas de outras religiões, e fazem, enfim, né, um monte de coisas lamentáveis na sociedade. Nós cristãos devemos denunciar isso como sendo um erro, como sendo um pecado, né? Então, por quê? Porque cada um deve ter, de fato, a sua liberdade religiosa respeitada. Ademais, o cristão deve desenvolver uma cosmovisão bíblica sobre a política e, se possível, influenciar, como a gente já falou. Não é necessário que cristãos votem só em cristãos, então isso é outro erro. Então, por isso que hoje no Brasil, nessas eleições de prefeitos e vereadores, nós temos uma série de candidatos com o nome de irmão, de pastor. Então, são quase 10 mil usando esses títulos antes do seu nome para poder conseguir votos. Então, isso é uma visão totalmente inadequada. Se você quer ser um político, vá, faça para a glória de Deus, mas separe, não use o fato de ser um pastor, um missionário, para poder angariar votos do grupo evangélico, do povo evangélico, só porque você é irmão, né? Então, isso é totalmente lamentável. Nós tivemos, nos últimos anos, nessa última década, quebramos a cara, né, com vários evangélicos aí que estavam no governo, sucessivos governos, envolvidos com corrupção e fazendo coisas absurdas, e dizendo isso que é como se fosse natural. E hoje em dia nós temos até político pregando em igreja, com político evangélico pregando em igreja com tornozeleira eletrônica, e dizendo que aquilo ali só faça, para ver o nível que a igreja evangélica já chegou, né, em pleno 2020, e depois de alguns anos de engajamento mais intenso na política, né, para você ver os frutos de determinados grupos evangélicos que a gente tem no nosso país hoje em dia. Não é necessário que cristãos votem em cristãos, já falei, né, eu falei isso agora. O cristão não deve esperar da política a imposição de uma visão cristã para a sociedade, e o que a gente precisa entender, meus irmãos, a partir de tudo isso, é que nós temos um mandato missionário de pregação do evangelho e um mandato cultural em que a gente se engaja com as questões da sociedade, com as questões políticas, né, e faz essas duas coisas para a glória de Deus. Então Deus, ao passo que criou todas as coisas e determinou que Adão e Eva pudessem tomar de conta do jardim do Éden, ele estava dando ali um mandato cultural que não foi extinto depois da queda, né? Então, na verdade, em Cristo nós temos a retomada disso de forma de fato adequada, em que nós precisamos, no engajamento com a sociedade, com o meio ambiente, com as questões sociais, com a questão política, com a questão econômica e assim sucessivamente, nos engajarmos para a melhoria, né, para o cultivo de uma sociedade melhor, né, fazendo isso, logicamente, para a glória de Deus. Então vamos falar agora, no seu sentido positivo, né, alguns princípios para o governo. A gente falou aquilo que não deve ser, e a gente vai falar agora aquilo que deve ser uma visão mais adequada, né, uma visão cristã mais adequada. Em primeiro lugar, os governos devem punir o mal e incentivar o bem. Então, se existe algo que me incomoda profundamente hoje no direito, é justamente a criminalização, praticamente, exagerando aqui, mas ou a rejeição de usar o termo retribuição. Virou praticamente um palavrão você usar, no contexto jurídico, o termo retribuição, de que o direito tem a responsabilidade de se preocupar em retribuir daquilo que é devido a cada pessoa. Se é uma pessoa que comete um crime, ele deve ser devidamente punido no rigor da lei. Se é uma pessoa que faz algo virtuoso, honroso na sociedade, a lei ou o Estado deve também reconhecer essa virtude e retribuir no sentido positivo àquela pessoa. Para isso, para quê? Para que você consiga florescer aquilo que é de melhor na sociedade. E essa é uma visão que se sustenta lá em Romanos 13, né, de que o governo ele tem o poder da espada para punição, e aí veja que o poder da espada, na época, era pena de morte. Alguns cristãos tentam defender de que, na verdade, aqui era uma norma, né, o Estado nunca deveria proibir a pena de morte. Eu não vejo que isso é adequado. Eu acho que, na verdade, eu entendo que Paulo, né, como outros autores cristãos, ali no começo da igreja, não estava defendendo que aquilo era normativo. Paulo estava reconhecendo que Roma ele tinha a pena de morte, e Paulo dizia que isso era possível, né? E era possível, quando alguém matasse outra pessoa, ser retribuído pela pena de morte, e isso poderia ser sim adequado. Mas Paulo não estava dizendo, na minha perspectiva, que todo Estado deveria
retribuir com pena de morte aquele que comete determinado delito, certo? Mas eu sei que isso é uma controvérsia teológica bem polêmica, né, diga-se de passagem. Mas o fato é que o que é a preocupação de Paulo ali em Romanos 13 é de que de fato o governo puna os maus e retribua os bons. Dessa forma, a retribuição é um princípio bíblico, certo? Dá a cada um o que lhe é devido, certo? Então a gente precisa guardar isso na nossa mente, de entender que quando o Estado, ele ou determinadas pessoas, né, começam a defender de que a retribuição deve ser relativizada, o cara comete o crime, mas aí você tem uma série de recursos para que os ricos, né, não possam ser punidos, possam ser presos, né, e só os pobres de fato vão para a cadeia. Então nós temos um desarranjo absurdo, né, num estado como esse que deve ser combatido, né. Nós precisamos sim que haja a retribuição. Outro ponto importante, como princípio bíblico para o governo, é entender que os governos devem servir o povo e buscar o bem dele, e não dos governantes. Então, todo governo deve buscar o bem comum, certo? Para o máximo número de pessoas, né? Objetivar isso, ainda que a gente saiba que a gente não consegue alcançar isso, né? O bem de todos, né? Não vai conseguir, né? Porque aqui não é o céu. Mas o governo deve se esforçar para promover o máximo de bens possíveis para o máximo de pessoas possíveis. E aqui tem algo importante a ser dito, né? Nos últimos 100 anos, nunca na história da humanidade a população, né, dos vários países do mundo enriqueceram tanto. Então nós temos um crescimento exponencial na produção de bens. Não acho que o fato de nós termos cadeiras, bens, né, de roupas, carros e assim sucessivamente acessíveis a nós é algo assim que foi... Não, sempre foi assim. De forma alguma. Então, na verdade, a sociedade em geral, na história da humanidade, viveu em precariedade, em pobreza e miséria. E, na verdade, isso foi avançando ao longo do tempo, né, com produção, a maior produção de bens. E aqui tem um aspecto importante que quem contribuiu mais no aumento da produção quantitativa de bens foi o capitalismo, né, e nenhum outro regime contribuiu tanto na produção maior de bens do que o capitalismo. Mas isso não quer dizer que o capitalismo não tenha seus defeitos, não tenha seus pecados inerentes que devam ser denunciados, né? O capitalismo não é perfeito como alguns tentam também parecer. Muito menos o socialismo, que, diga-se de passagem, onde passou gerou miséria nos vários estados pelo qual passou. Então, o que acontece? Nós temos então sistemas que se desenvolveram por meio do embate político, das discussões filosóficas e assim sucessivamente, que foi trazendo alguma melhoria, certo? E que os governos devem servir devem pensar em como manter aquilo que foi de bom conquistado e melhorar aquilo que não foi adequado. Porque toda vez que o governo ele começa a usar os bens da sociedade ou a estrutura social para se colocar contra a sociedade, se colocar contra os indivíduos, ele erra. E ele erra de forma que ele pode ser resistido, né? A gente vai discutir isso em outra aula, como a gente deve pensar a resistência ao Estado. Quando um governante ele se coloca contra a liberdade dos indivíduos e contra a sociedade. O que é importante a gente entender é que o Estado de Direito, o que é o Estado de Direito? É uma norma, né, uma doutrina que defende que as leis devem ser gerais e imparciais, aplicáveis a todo, sem discriminação. A não ser aquelas discriminações que são razoáveis, né, entre as pessoas, por exemplo, que têm alguma deficiência, assim sucessivamente. Mas, em geral, a lei, o Estado de Direito defende isso, que a lei deve ser aplicada a todos de forma imparcial, porque todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, isso foi uma doutrina desenvolvida anteriormente pelos reformados, que influenciou o debate político da modernidade e se constituiu no constitucionalismo moderno. Ou seja, as várias nações do Ocidente, pelo menos, têm constituições, cartas, que nenhum governante pode desrespeitar. Quando um governante ameaça a democracia, ameaça o Estado de Direito, diz que vai fechar o STF, diz que vai fechar o Congresso, diz que não sei o quê, os cristãos devem ser os primeiros a se interpor a isso. Porque os cristãos veem que o Legislativo, que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal e outras instituições têm os seus defeitos, como qualquer instituição, permeada por pecadores.
mas elas não podem ser fechadas porque é pior você ter um governante que governa de forma tirânica. Então, o cristão, ele é defensor, sim, da democracia. Mas veja, não da democracia, como alguns tentam defender no Brasil, da democracia que é só para o meu grupo. Eu defendo a democracia, não, sou defensor da democracia só para o meu grupo, só para quem pensa igual a mim. Quem pensa diferente de mim, eu quero é todo o rigor da lei. Isso é outra perversão. A gente encontra os dois lados do extremo, né, político brasileiro tomando tendo esses mesmos erros, né? Na verdade, o Estado de Direito e a democracia devem ser defendidos para todos, independente de sua raça, cor, gênero, enfim, sexo e assim sucessivamente. Por quê? Porque todos somos iguais perante a lei. Isso é uma perspectiva cristã. Todo ser humano tem uma dignidade intrínseca porque foi criado à imagem e semelhança de Deus e está diante de Deus, ainda que não reconheça isso ou não tenha consciência disso. Então, nenhum governante, nenhuma instituição pode se interpor sobre um indivíduo, né, retirando sua liberdade de forma arbitrária, né, e usando o governo, né, para destruir a sociedade como um todo. Se isso acontece, o cristão resiste, o cristão não aceita, o cristão protesta, questiona. Essa é uma perspectiva também, um postulado cristão, certo? Vocês veem, meus irmãos, que eu não vejo, né, se vocês pegarem aqui, às vezes eu vou dizendo alguma coisa, vocês vão pensando no cenário político brasileiro, vocês veem que a gente, de uma perspectiva cristã, a gente não consegue se encaixar nessa coisa de direita e esquerda. Isso é só, como diz um professor meu da universidade, né? Direita e esquerda é sinal de trânsito, né? Nada mais, porque de fato, para um cristão, de uma perspectiva cristã, direita e esquerda não faz sentido. O cristão, ele não é de direita, o cristão não é de esquerda. Sabe o que uma perspectiva cristã faz? Quando ela é cristão de verdade, às vezes o país está mais à direita, o cristão está aqui. Vamos imaginar aqui, eu sou cristão, né? Isso aqui é o microfone, estou segurando, cristão. O mundo político está mais à direita, o cristão está aqui. Aí o mundo político vê o cristão como a esquerda. Aí às vezes o mundo político muda de eleição, 4 anos depois o mundo vai mais para a esquerda. O mundo político fica mais à esquerda. O cristão está aqui. Aí o mundo da esquerda diz que o cristão é de direita. Aí fica nisso. Qual o erro? É encarar ou colocar o cristão sobre uma casta de direita ou de esquerda. Isso não existe. Isso é diabólico. Isso destruiu muito do testemunho cristão da igreja. Porque o cristão não pode ser associado à direita ou à esquerda. O cristão, ele se coloca de forma livre, independente desses postulados de direita e esquerda. E pega aspectos da direita que diz isso aqui é certo, pega aspectos da esquerda que diz isso aqui é certo e defende uma perspectiva cristã com base o quê? Nas escrituras, e denuncia dos dois lados o erro, o pecado, a mentira, o engodo, a corrupção, certo? O uso do Estado para os interesses de seus grupos, né, que a direita e a esquerda brasileira gosta tanto de fazer. O patrimonialismo brasileiro, que todo governante que sobe no governo basicamente quer usar o Estado para o seu benefício, para o seu grupo. Então, uma perspectiva cristã é independente. Ele não se subjuga a políticos ou partidos ou projetos de poder, porque o poder do Estado é relativo à soberania de Deus. Só Deus é soberano, o poder do Estado é relativo. Se o poder do Estado se coloca contra o cristianismo, o cristão se coloca contra o Estado, em ataque frontal ao Estado. Toma aqui o exemplo do Bonhoeffer, que foi um cristão que na época do nazismo, quando viu a igreja alemã protestante se colocando sob o jugo de Hitler, ele, como outros, ele fugiu, foi para os Estados Unidos e depois disse assim, não, eu vou voltar para a Alemanha, porque quando Hitler cair, eu quero ser um pastor que esteve na época da Segunda Guerra Mundial lá, lutando pela liberdade da igreja. Voltou para a Alemanha, abriu seminários em locais escondidos, depois acabou sendo preso, torturado e morto. Por quê? Porque ele entendeu que o papel do cristão também é resistir ao tirano, é não se colocar sob o jugo de determinado projeto de poder e denunciar esse projeto de poder como sendo pecaminoso, fruto da ingerência maligna no mundo, certo? Isso aqui está muito ligado àquilo que eu falei, né? A gente entende que o Estado tem seu papel, foi criado por Deus, como eu falei, mas a gente também entende que em Apocalipse 13 as escrituras falam de uma besta, né, que é influenciado por Satanás contra a igreja, contra o ensino cristão. E isso representado ali em Apocalipse é o Estado se colocando em perseguição ao cristianismo, ao ensino bíblico, enfim.
Por quê, meus irmãos? Porque são dois amores distintos. A cidade dos homens e a cidade de Deus são cidades diferentes. Ou você espera as coisas, né, a redenção na política, ou você espera a redenção em Deus. Você não pode esperar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem um coração no céu e faz as coisas na terra com todo cuidado, toda a parcimônia possível para a glória de Deus e espera só aquilo que é possível esperar dentro de uma ordem caída, ou você coloca toda a sua esperança na terra e vai se decepcionar na sua vida como um todo, para sempre. Porque a política não entrega redenção. Outra visão cristã, outro aspecto da perspectiva cristã é que os cristãos devem sujeitar-se ao governo e obedecer suas leis, exceto em determinadas circunstâncias. A gente vai trabalhar quais circunstâncias são essas na quinta aula, né, de hoje a 15, mas é importante dizer que de fato o cristão deve se submeter ao Estado. Nós temos apóstolo Pedro falando, nós temos Paulo falando sobre isso, a necessidade de nós nos submetermos ao Estado naquilo que é adequado, naquilo que é certo, né? Aquilo que de fato é razoável, né? Dentro de um determinado, pagar impostos, enfim, submeter-se às leis em geral. Os governos devem proteger a liberdade humana, eu já falei disso, né? Agora, o importante dizer é o seguinte, que a liberdade não é um valor absoluto para o cristão, certo? A liberdade, ela deve ser restringida em determinados casos, como por exemplo o aborto, né? Então, o caso do aborto é um exemplo que o Estado deve restringir a liberdade, né, da mulher. Obviamente tem toda uma discussão que precisaria de outro tempo para falar sobre determinados casos extraordinários, específicos, mas o importante é que a gente entenda que a liberdade não é um valor absoluto, e quando ela contrasta com a vida do feto, a liberdade da mulher, ou do homem, enfim, que queira, né, o casal que queira dar fim à vida por meio do aborto, deve ser restringida pelo Estado. Isso é uma orientação cristã em relação ao Estado. Por isso que política e religião não se separam, né? Não existe neutralidade. O governo não pode transformar o coração. Então, quem avança sobre o coração é Deus por meio da pregação do Evangelho, né? Então, não é papel do governo anunciar o Evangelho. Os cristãos devem guardar algum ceticismo quanto a projetos políticos. Então, quando um projeto político se prontifica como sendo redentor, como sendo aquele que vai trazer a restauração de todas as coisas, a organização de tudo, colocar tudo no seu devido lugar, o cristão diz, já não acredita, né? Porque ele sabe que isso não é possível e nem é o que o Estado deve fazer. Então, assim, é um princípio básico, né? Na verdade, o governo não pode transformar o coração e a ordem social como um todo. As coisas podem melhorar de forma gradativa, né? De forma constante, mas gradativa, né? Apesar dos seus percalços históricos, né? Por isso que ser conservador nesse sentido, quando alguns dizem que os cristãos são conservadores, eles estão dizendo e apontando para uma coisa que de fato é importante para o cristianismo, né? Nenhum governo, nenhum projeto de poder pode se propor revolucionário em transformar de forma racional todas as coisas para o bem de todo mundo. Isso não é possível, né? Toda vez que isso foi tentado, isso acabou gerando muito caos na sociedade. Então, por isso que nós somos conservadores nesse sentido de entendermos que por conta da maldade humana, limitação humana, as coisas podem ser melhoradas de forma gradativa, né? Seguindo o rigor da lei, obedecendo, né? Preservando as instituições da sociedade, né? Olhando para trás aquilo que deu certo, tentando aplicar no presente e tentando consertar o que deu errado no passado para melhorar no presente. Mas vejam que isso não implica que a história vai seguindo um curso que é sempre crescente, né? Como alguns tentam defender, né? Pelo contrário, na verdade a história ela tem todos os seus percalços de idas e vindas, subidas e descidas, né? Bom, o governo e a igreja também têm esferas distintas. Eu já falei desse princípio já no começo da aula. E aqui eu vou trazer as últimas aplicações para a gente poder terminar por causa do horário. E aí eu vou abrir para perguntas e comentários dos irmãos. Um governo que pune o bem e celebra o mal deve ser resistido. Então, um governo que pune aquilo que é feito de bom na sociedade, né, por determinadas pessoas, e celebra, por exemplo, a corrupção, a criminalidade, que celebra, sei lá, que retribui, né, daquilo que é bom da sociedade para os maus, para quem faz aquilo que é ruim na sociedade, deve ser resistido, deve ser protestado, deve ser questionado. Um governo que não se inclina ao totalitarismo, um governo que se inclina ao totalitarismo, deve ser resistido. Então, mais um aspecto de uma perspectiva cristã, né? Qualquer governante que se coloca de forma totalitária sobre a sociedade
deve ser resistido, certo? E o cristão não pode colocar sua fé em qualquer projeto político, de partido, ideologia política, como eu já falei. Importante destacar aqui que ideologia política, meus irmãos, de uma perspectiva cristã, é uma idolatria, certo? Quando alguém diz assim, nós faremos um projeto de poder para redimirmos a economia da sociedade, né? Como se a economia fosse um aspecto. E vou dar um exemplo, por exemplo, socialismo, né? Que é um Estado forte, pelo menos em determinado período, antes que chegue o comunismo, mas no socialismo, né, um Estado forte que governantes impunham à sociedade o máximo, o bem de todos, né, economia comum para todos. Isso causa o quê? Um empobrecimento geral da sociedade. Isso não faz com que as pessoas se tornem ricos, os mais pobres se tornem ricos. Mas, na verdade, os mais ricos se tornam pobres, todo mundo fica pobre na sociedade. Então, por quê? Porque alguém achou um dia que a economia era tudo. Que toda a história da humanidade, no fluxo da história, foi determinado pelas lutas econômicas, né? Então, isso é uma idolatria. Alguém achar que uma coisa na sociedade é importante sobre todas as outras. Progressistas. Os progressistas acham que a liberdade é a coisa mais importante. Então, usam o Estado para poder impor uma visão de mundo, defendendo aborto e coisas do tipo. Por quê? Porque a liberdade é a coisa mais importante, né? Determinados conservadores. O que é mais importante é tradição, então o Estado não pode fazer nada. O Estado, na verdade, só deve preservar a sociedade do jeito que está. Não deve permitir mudanças, né? Não deve permitir reformas. Então, mais uma vez, isso é chamado de os reacionários, né? Isso também é idolatria, de achar que uma coisa na história, né, uma coisa na sociedade, implica, né, ou se sobrepõe a todas as outras coisas que são importantes na sociedade. Então, na verdade, toda ideologia política, meus irmãos, toda ideologia política é idolátrica, certo? O cristão deve ser um bom cidadão e não abdicar da pregação do evangelho no cenário público, né? Eu já falei disso aqui. E aquela frase que eu sempre repito, né, nas 3 aulas, terceira aula eu vou terminar falando dela, né, do Paul Freston, quando ele diz, religião e política sim, igreja e Estado não. Então, veja que, como eu tentei sustentar, né, religião e política estão ligadas, né, tem essa interligação estreita, mas a igreja e Estado são soberanias específicas, tem competências específicas diante de Deus, ok? Bom, terminei aqui.